Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal, família. E literalmente, meus irmãos, a bordo do nosso Camaroso, eu peço que você aperte os cintos, porque assim como eu disse para vocês, estamos de fato enfrentando uma ditadura colorida. As provas se dão pelas ações das ONGs e das pessoas que defendem essas pautas, principalmente contra a família, a moral e os bons costumes, como eu mostrei no último vídeo, eles mesmos admitindo, eles mesmos assumindo que o interesse é sim destruir a família tradicional. Eles não escondem mais. Vem de uma organização não governamental inglesa que defende a visibilidade LGBT, que agora chamam de LGBTQ+. A ONG Stonewall sugeriu a empresas e a departamentos do governo britânico que não usem mais a palavra mãe, substituam por genitor que deu à luz. Tudo para não melindrar as mulheres trans. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Recebi uma notícia tão sem pé nem cabeça quanto aquela ideia da feminista brasileira que tempos atrás sugeriu aos homens casados do século XXI não apresentarem mais suas esposas como minha mulher, dizerem apenas o nome. E aí, obviamente, que houve uma polêmica enorme na internet, mulheres casadas dizendo que gostavam quando os maridos diziam minha mulher. Então você sabe que o Siqueira Júnior foi muito criticado pelas críticas que fez ao Burger King. Acho que ele escolheu algumas palavras erradas, que abriu brecha para que ele fosse atacado e tirassem de contexto o que ele realmente dizia, porque a intenção ali do Siqueira foi representar o próprio público, que é maioria nesse país e que assiste o seu programa. A família tradicional, o cidadão de bem, todas essas pessoas não querem que o Estado passe a dizer aos seus filhos, não quer ver empresas influenciando as suas crianças pequenas o que ela deve ou não ser. Criança tem que brincar. Então muitos de nós não têm voz para chegar em uma TV aberta e falar. E o Siqueira fez simplesmente esse trabalho. Então, como ele representa um pensamento coletivo, ele representa pessoas, ele está sendo muito atacado, porque repelindo, prejudicando ele, é como se eles estivessem prejudicando e repelindo todos nós, nos obrigando a pensar igual a eles. Isso é uma das metas da agenda, todos têm que pensar igual, aceitar e curtir as mesmas coisas. Não pode haver diferenças. Você não pode dizer eu não gosto disso, eu não quero isso para minha família, eu não aceito isso. Respeito, mas não quero isso para minha vida. Esse direito de escolha seu, que é inclusive garantido pela própria Constituição, ele está sendo desrespeitado todos os dias. Então o Instagram, como a própria marca dele já mostra as cores que ele defende, não pense que o Instagram tem essa cor na sua logo por acaso. Isso representa muito mais do que a gente gostaria que de fato representasse. Então o Instagram, mesmo sem o Siqueira Júnior ter infringido nenhuma das suas regras, por pura força e pressão de ONGs, os robozinhos, porque eles sim usam robôs, essa turma da bancada LGBT, porque falaram que o Bolsonaro estava usando isso. Mas quando ele faz as manifestações, você vê pessoas físicas lá, você não vê robôs. Você vê muita gente lá que apoia o cara. O mesmo não acontece quando esses caras aí fazem as suas manifestações sem dinheiro público. Quando eles não pagam a professores, quando eles não pagam a faculdades, para obrigar os alunos a comparecer a esses eventos, para receber nota, para fazer trabalho e etc. Então veja como é que as coisas funcionam no Brasil. Quando você vê lá cheio, é porque aquilo foi incentivado com dinheiro. Quando eles fazem de forma legítima, apenas no gogó, convidando as pessoas, ninguém comparece. Então eu acredito que quando eles precisam derrubar alguém, eles metem os robôs deles e ninguém investiga. E nesse caso com Siqueira Júnior, a opinião, o direito de 6 milhões de pessoas que o seguiam no Instagram foi simplesmente deletado de um dia para o outro. O perfil do Siqueira Júnior no Instagram, 6 milhões de seguidores, mais de 6 milhões, foi desativado de um dia para a noite, por uma opinião que ele deu, não lá, deu em seu programa de televisão, e segundo as informações, por ele não ter feito um pedido de desculpa, se humilhando, abrindo mão de representar as pessoas que o seguem. Como eu mostrei a vocês, ele mesmo falando, ele deixou claro que se arrepende das palavras que usou, mas no geral é aquilo mesmo. Então, essas ONGs que recebem muito dinheiro de grandes empresas, como eu digo a vocês, para ficarem poderosas, porque poder nesse mundo é dinheiro, eles não gostaram dessa resposta, viram que o que Siqueira Júnior falou se confirmou, que sai um anunciante e vem 10, tem fila de espera inclusive no programa dele, então ele não teve prejuízo nenhum.
A Rede TV também sabe que hoje ele é a única coisa que realmente dá relevância àquela emissora. Ela não puniu o Siqueira. Então isso está gerando uma revolta muito grande dentro da comunidade deles, que, repito, é feito por uma quantidade inexpressiva de pessoas. É como se você quisesse, dentro da sua casa, tirar a razão de 1.500 pessoas para dar a você mesmo, uma só. É ilógico isso. Então essa ditadura colorida, ela está se expandindo. Eles mesmos estão declarando em entrevista que eles têm muita força e vão mostrar essa força que tem. Eu imagino uma pessoa cristã conservadora que dissesse: olha, nós temos poder e vamos mostrar o tamanho desse poder a quem não concorda com as nossas ideologias. Você já pensou se fosse um de nós que dissesse isso? Então, uma matéria enviada aqui pelo nosso querido irmão Lucas França, sempre antenado, esse nosso irmão de fé e batalha, é uma continuação daquele vídeo que eu falei pra vocês sobre a camisa 24 da seleção brasileira, lembra? Daquele vídeo que eu fiz? Pois bem, o assunto ainda não se encerrou, não é uma repetição da notícia, é uma continuação. Escuta só. Inovação, ONG LGBT quer obrigar a CBF a utilizar a camisa 24. Preste atenção que agora é obrigar, tá certo? Antes era pra explicar, agora não, eles querem obrigar. A matéria é de 7/7/2021. Após apresentar um pedido de esclarecimento na justiça contra a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, porque veja bem, meus irmãos, deixa eu lembrar vocês do último vídeo. A entidade protocolou contra a seleção brasileira e disse que caso eles não explicassem por que não usa a camisa 24, seria uma multa diária de R$800, se eu não me engano. O vídeo tá aí, depois vocês assistam para saber os detalhes. Agora, como a CBF foi lá explicar, você já vai ver aqui nessa matéria a explicação que a CBF deu, que nada mais é do que o direito de liberdade dos próprios jogadores. Agora eles querem obrigar por força. Então veja que se trata de fato de uma ditadura colorida. Preste atenção nisso. Após apresentar um pedido de esclarecimento na justiça contra a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para que a entidade explicasse a ausência do número 24 na camisa de um dos atletas da seleção brasileira na Copa América, a ONG LGBT, Grupo Arco-Íris, voltou a acionar a CBF no judiciário, mas dessa vez com o objetivo de obrigar a confederação a promover a utilização do número. O novo processo foi aberto depois da primeira ação ingressada na 10ª Vara Civil da capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, em que a CBF explicou por que não usou o número 24. Na ocasião, a entidade alegou que, em razão da posição de Douglas Luiz, meio-campo que utiliza o número 25, é por mera liberdade. Presta atenção, é por mera liberdade, família. Optou-se pelo uso do mesmo, o cara não queria usar, simples assim. Desta vez, além da CBF, a ONG incluiu o próprio Douglas Luiz, que é atleta do Aston Villa, da Inglaterra, como réu da ação civil pública, agora ajuizada. O pedido foi enviado também ao juiz Ricardo Ciffer, da 10ª Vara Civil da capital, que foi o responsável pela primeira ação. O magistrado, porém, alegou incompetência para julgar e devolveu o processo para nova distribuição. Você vê, meu irmão, peraí, vamos dar uma pausa aqui. A CBF teve que explicar por que não usava o número 24. Os caras foram lá em juiz e explicaram por que não usava o número 24, e o juiz viu a explicação da CBF e resolveu arquivar o processo. Deu como entendido aquilo ali. E eles ficaram inconformados. E como eles têm muito poder, e poder, vocês já sabem o que é dinheiro. Alguém dá muito dinheiro para esses caras, eles abriram um processo, tanto contra a CBF, contra o próprio jogador, incluíram ele também dentro do processo. Então, meus irmãos, veja que alguém paga por isso. Preste atenção, alguém paga para que esses caras tenham esse poder todo na mão. O poder é tão grande que você faz um vídeo aqui com imagens, mostrando detalhes, como eu gosto de fazer, e o vídeo simplesmente não passa. O ódio deles é que eles não queriam que tivesse essa competição aqui no Brasil. E ela só veio por esforço do próprio presidente Bolsonaro. Então eles entendem como se fosse a Copa do Bolsonaro. Então eles levam isso pro pessoal e querem impor a ideologia deles dentro da competição que eles consideram do presidente, que não tem nada a ver. O presidente só tornou possível que ela fosse realizada no Brasil, não é uma Copa América dele, mas eles não aceitam, entendem que é uma Copa América do Bolsonaro e querem colocar as ideologias dentro disso por força da lei. Então, desta vez, além da CBF, a ONG incluiu o próprio Douglas Luiz, que é atleta do Aston Villa da Inglaterra. Então, vamos fazer de tudo aqui pro time também tirar ele. Vocês sabem que esses caras fazem perseguição, que é outra coisa que é crime. Você não pode perseguir ninguém, mas esses caras fazem isso. Como foram atrás dos patrocinadores do Siqueira Júnior, como fizeram denúncia no Instagram até derrubar o perfil do Siqueira Júnior, mesmo sem a própria plataforma alegar o porquê dele ter sido deletado, e fazem isso o tempo todo com vídeos aqui no YouTube. Cadê o meu vídeo de 2 milhões de views sobre os artistas que não são eles? Lembra? Eles são elas que eu fiz e elas são eles. Esse vídeo bem antigo tinha 2 milhões de visualização. Recebeu toda a denúncia que o YouTube tirou. É uma ditadura colorida e que eu mesmo não fico me vitimizando aqui não. Eu nunca expliquei isso pra vocês. O vídeo simplesmente saiu do ar.
Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, nem sabe que existia. Mas não é um, nem dois vídeos que a gente perde aqui. É o tempo todo isso acontece. Esses caras pensam que são deuses, meus irmãos. E o povo, por se aborrecer tanto com esse tipo de assunto, não quer discutir. E aí eles têm todo o espaço para agir. Vamos continuando. O magistrado, porém, alegou incompetência para julgar e devolveu o processo para nova distribuição. Forçoso concluiu que o jogador Douglas ou qualquer outro que compõe a seleção saberia afirmar a simbologia histórica construída sob o número 24, tornando inconteste que o mesmo diga que é somente uma escolha deliberada, sem razão de fundo, alegou a ONG. Então aqui, meu irmão, o direito do cara de dizer, não, eu não quero usar essa camisa, eu não me sinto bem, a ONG se sente mais do que Deus e tira o livre-arbítrio do cara. Você não pode dar essa opinião, simplesmente não querer usar. Entende, irmãos? Os caras são juiz, os caras são deuses. Além do pedido da utilização do número, a entidade ainda cobra que a CBF seja multada em 460 mil, o equivalente a 5% do que a CBF receberá da Conmebol pela simples participação na Copa América, caso não utilize o número 24 na camisa de um dos jogadores do Brasil na competição Sul-América de futebol. Esse valor seria revestido para projetos sociais LGBT. Esses projetos sociais com essa temática aqui, família, eles já deveriam ser melhor estudados. Tem que ver se estão de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem que ver se ele está de acordo com a legislação. Estão fazendo vista grossa, estão permitindo que o STF faça a lei ao invés de interpretá-la e aplicá-la. O STF hoje pensa que pode ser o próprio legislador. E todos os estatutos que a gente tem, da criança, do adolescente, que é pago com o nosso bolso, ele está fazendo vista grossa para o que está sendo feito. Provavelmente estão recebendo também grandes quantias para ficarem calados. Essa é que é a verdade e eu pago um preço muito alto por dizer isso. Inicialmente o pedido da liminar era para uso da camisa número 24 no jogo do Brasil contra o Peru, na semifinal da Copa América, que ocorreu na última segunda-feira, dia 5, no estádio Nilton Santos, resultando na vitória do time brasileiro. Entretanto, como a decisão judicial ainda não foi proferida, os pedidos serão emendados de modo a contemplar a final da competição marcada para sábado, no Maracanã contra a Argentina, que encerra a matéria. Então, meus irmãos, eu acho que esse vídeo já está ficando longo, mas, irmãos, abram os olhos. Isso aqui não é mais um respeito ao direito de escolha, isso aqui não é mais uma luta contra a discriminação, porque você vê que até as pessoas que têm uma opção, as pessoas que são LGBT, elas não concordam com esse tipo de coisa que está sendo feito, com essa ditadura, porque só causa mais ódio. Se você não consegue convencer uma pessoa por razão, pelos seus argumentos estarem corretos, por meio de uma decisão judicial, aí é que você não vai mesmo ter o respeito e a simpatia das pessoas. Eles estão tentando ganhar no grito, não estão conseguindo, e agora estão usando da força mesmo, meus irmãos, da perseguição, da exclusão social que eles falam tanto, porque, você veja, hoje em dia, um apresentador como Siqueira Júnior ficar sem uma rede como o Instagram, é uma exclusão social. Eles que dizem defender justamente as pessoas excluídas. Então veja a contradição no movimento desses caras, meus irmãos. É preciso fazer alguma coisa. Preste atenção que, somente por eu ter tocado muito nesse tipo de assunto, o nosso canal está com uma restrição ainda maior. Os vídeos não estão chegando no público que tem. E repito, se o público não quisesse estar nesse canal, eles não teriam se inscrito. Mas mesmo assim, eles não recebem as notificações dos vídeos, simplesmente porque eu toco nesse tipo de assunto. Então, meus irmãos, ajude para que mais pessoas se conscientizem do que realmente está acontecendo. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus. E não pense que isso aqui é besteira não, irmão. Porque logo, simplesmente pelo fato de você dizer respeito, mas não concordo, você vai dar uma bela volta de camburão do jeito que as coisas vão. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Captada a mensagem, fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.